Paloma, quer ler pra gente a poesia e fazer a prece? Boa noite. Boa Posso sim. noite. Pode sim? Posso. Prazer. Então podemos. Pode fazer? Então tá. Pode ler a poesia primeiro, Deus nosso depois. Pai. Pode ler a poesia primeiro Ah, e tá depois a ok. prece. Tá Pode ser? ótimo. Vamos lá. Eu só não consigo ler. Eu só consigo ler a parte da alma Eros. O que está escrito em cima eu não estou conseguindo ler. Ah, não, não tem. Não Tá. tem, não tem. Se você quiser falar. Ah, tá. É porque o estudo de Joana de Anjos estava justamente em cima do título. Ah, desculpa, desculpa. Não, sem problema. Vamos lá. Alma Eros. O cálice. A chuva, a chuva, a chuva benéfica e abundante cai dos céus, mitigando a sede da terra. Assim também o amado quis chover, faz chover sobre os homens. Os pobres, os poderes e as bênçãos. Aí melhorou. No entanto, choras e desesperas. Por quê? Não recolheste a tempo a tua parte. Nada vi, responderás. Por quê? É porque teus olhos estavam nevoados na atmosfera do sonho. O Senhor passa todos os dias distribuindo os dons celestiais, mas as ânforas do teu coração vivem transbordando de substâncias estranhas. Aqui guardas o vinagre dos desenganos, acolá o envenenado licor dos caprichos. O amado é incapaz de violentar a tua alma. Seu carinho aguarda a confiança espontânea. Seu coração preme de júbilo na expectativa de entregar-te os tesouros eternos. Mas, até agora, persegues a fantasia e alimentas curiosamente a ilusão. Todavia, o amado espera. O dia virá, na estrada longa do destino, em que estenderás ao seu amor infinito. Cândido Xavier, Parnaso de Além-Túmulo. Aí tinha esse finalzinho O aqui, cálice. desculpa. Não, Entenderás sem ao teu problema. amado infinito. Mas Aí tem essa última frase que ficou o picada entre as. cálice, Isso. o cálice do coração lavado e vazio. Isso, aí fica à vontade para Francisco Canto Xavier, né? O médio psicografou Parnaso de Além Túmulo. Posso fazer a prece? Pode sim, fica à vontade. Senhor nosso Deus, Pai amado, Mestre Jesus, Virgem Santíssima, que estais sempre a nos dar o vosso amor, a vossa plenitude em alegria, em bom ânimo, que nós possamos estar atentos ao seu Evangelho, às suas palavras, que elas possam inundar o nosso ser e nos ajudar a exemplificar a cada dia aos nossos irmãos espirituais, encarnados e desencarnados, que estão presentes e querem também aprender e nos ensinar, que possa estar nos conduzindo no melhor estudo,
Que assim seja. Amém. Senhor Jesus, com esta prece, igualmente pedimos por darmos por iniciada ou continuada a reunião do estudo da obra de Joana de Ângeles com o livro Ser Consciente, da noite de hoje, na tua paz e harmonia, que assim seja. Então, vamos que vamos, né, gente? Vamos que vamos. A poesia é bonita, né? Tem tudo a ver com essa obra de Joana, né? Nunca é coincidência, né? Vamos lá. Bem, ainda estamos na introdução, mas se Deus quiser, hoje terminamos. Hoje vamos terminar essa introdução, se Deus quiser. É o último momento que a gente fica divagando e protelando o início da obra. É, exatamente, a poesia é linda, linda mesmo, muito linda. E tem tudo a ver, né? Como é que pode tantas reações estranhas na ânfora do nosso coração, né? Como se fosse... A ânfora é aquele frasco, né? Um frasco onde você guarda o leite, né? Você acabou de tirar o leite da cabra ou da vaca, você bota na ânfora. Mas se a ânfora estiver suja, azeda o leite, né? Pode ser a bebida, o fluido mais puro possível, né? Os recursos mais puros e salutares possíveis. E a gente acaba contaminando esses recursos. É impressionante mesmo. Mas vamos lá. Sem pausa e sem pressa. Que possamos absorver essas orientações aí celestes, com certeza. Vamos lá, gente. Então, novamente, na introdução, né, avançando um pouco mais, nós conversamos já bastante sobre aspectos que nós vamos trabalhar nessa obra. Vamos sempre fazer um parênteses para poder puxar, né, em paralelo o livro dos Espíritos, e aí vamos compreender realmente que a palavra, como estudamos nos últimos estudos, a palavra psicologia, nada mais é para Kardec e para o espírita como o estudo da alma. Aí quando eu falo estudo da alma, é algo mais abrangente, né? Ou seja, o estudo do espírito, esteja ele no corpo físico ou fora do corpo físico, mas tudo que embarca nesse nível de consciência que todos nós estamos animando e desenvolvendo. Então, sim ou sim, todos os sentimentos que nós geramos são, em essência, a origem de todos os pensamentos. E aí vamos observar isso na obra como um todo. E, igualmente, vamos também fazer um pouquinho de parênteses ali com o livro Pensamento e Vida, porque temos que estudar um pouquinho sobre a geração do pensamento. Nenhum pensamento nosso é gerado sem uma estrutura de um sentimento. Todo sentimento coordena a estruturação do nosso pensamento. Então, não existe pensar sem sentimento. Isso é uma fábula estranha que muitos de nós passamos a vivenciar, mas não existe isso. Ah, sou isento. Não existe isso, não existe isenção, né? O sentimento está sempre ali construído. A isenção correta é o sentimento equilibrado, é o sentimento para o bem, para a prosperidade, para o amor, para a fraternidade. Aí sim será o sentimento que constrói. Então, já conversamos sobre a parte da identificação, do conhece-te a ti mesmo. Vamos ter que trilhar esse caminho difícil, essa obra. Durante a obra inteira e durante essas estruturas, vamos entender que vão surgir citações de exemplos genéricos, sem citar nomes de ninguém e sem estar atrelado a ninguém em especial, mas sim vamos observar concordâncias, né, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de sentir a vida, e aí vamos nos identificarmos, né? Então temos que, por vezes, no meio da obra de Joana, parar um pouco, refletir, criar exemplos, observar os exemplos do dia a dia, a dinâmica da vida, porque essa obra não é separada do que nós estamos vivenciando. Ela faz parte da estruturação da vida. Ao identificarmos aquilo que nós queremos modificar, que a gente não aceita mais, vamos ter que trabalhar para a transformação interior para melhor. E aí ela já deu algumas ferramentas, alguns instrumentos, né? O auto-amor, a autoestima, a oração, relaxação, meditação. Já passamos por isso aqui algumas vezes. E é claro, vamos ter que desenvolver para poder identificarmos o autoconhecimento.
Por que que eu reagi assim? Por que que eu me senti assim? Por que que eu construí meu pensamento nessa direção? Que sentimentos são esses que estão guiando o meu pensamento que eu não percebo? É essa reflexão mais profunda que todos nós vamos ter que fazer sobre todo o dia a dia, sobre a nossa vida como um todo. Então já entendemos, né, pela tradução literal do francês para o português, sim, a revista espírita se chamava o Jornal de Estudos Psicológicos. E sim, a estrutura de estudos aqui na Terra, da psicologia, que estuda o pensamento, que estuda o ser humano como um todo, buscando essa visão integral do ser humano, possui várias linhas de trabalho, né? Nenhuma delas é superior à outra. Diga-se de passagem, nenhuma delas é superior à outra. Então, sim, sim, existe a primeira força dessas escolas de psicologia, a chamada psicanálise, em seguida a psicologia comportamental, a psicologia humanista e a que vamos estar basicamente compreendendo, né, de uma maneira mais abrangente, a psicologia transpessoal, ok? E é sobre isso que ela vai tratar, né, nessa obra como um todo, a visão acoplada de tudo isso, aonde respinga em cada detalhe, aonde há uma dificuldade de comportamento ou uma dificuldade humanista. Então, qual o problema como um todo que a gente vai observar na obra como um todo? Ninguém reencarna. Eu sei que eu vou falar que vai parecer estranho, mas vamos lá, vou me arriscar. Ninguém reencarna como ser humano aqui na Terra. O projeto Filho do Homem, ninguém reencarna consciente do que é o projeto Filho do Homem. Né? Agora, recordando lá o que Jesus falava. Jesus não falava, eu sou o Filho de Deus. Não, ele falava, eu sou o Filho do Homem. Ele estava falando e defendendo o projeto da reencarnação. Ele estava defendendo diretamente o projeto. Eu sou o Filho do Homem. Então, dentro da estrutura de evolução daquele momento que eles estavam compreendendo, estavam percebendo, claro que ali tinham capelinos, eles entendiam plenamente o que Jesus estava falando. Para a gente é esquisito, né? Mas para eles ficava claro. Por quê? Porque os capelinos tinham uma certa recusa, uma certa repulsa. Ser prisioneiro ou começar a se confundir com um corpo físico. Eles não gostavam disso, nem de perto. Eu estou falando aqueles mais conscientes, tá? Mais conscientes de como estavam tudo se processando. Então, dentro do próprio aquela própria região ali, daquele próprio povoado, do povo hebreu em si, né? O povo hebreu que veio dar origem lá de Judá, que deu origem aos judeus, aquele povo sabia que não eram daqui. Eles sabiam que eles não animavam esses tipos de corpos físicos. Eles tinham uma consciência um pouco mais sofisticada. Então, quando Jesus vem defendendo que sim, ele é o Filho do Homem, e não ficar atrelado dizendo que é Filho de Deus e ignorar o projeto da reencarnação, o que ele quis dizer foi o seguinte: todos vocês vão ter que aprender a jogar o jogo de desenvolvimento psicológico, de desenvolvimento moral, animando esse corpo físico. Essa é a regra do jogo. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas eu acho que eu posso me desenvolver em outro lugar. Ah, mas eu acho que eu consigo me desenvolver fora do corpo físico. Lindo, maravilhoso. Realmente alguma coisa você pode fazer. Mas aonde joga o jogo realmente é aqui na Terra. Você vai animar diferentes consciências, diferentes aspectos de consciências que são importantes para a construção do Filho do Homem. Quem estuda, por exemplo, a parte de educação, na área de educação, a parte de ensino, sabe que, na verdade, a escola ela tem uma missão um pouco mais complexa, assim como os pais. Você não está criando ali, educando uma criança para que ela se torne, por exemplo, um médico, para que ela se torne um advogado, para que se torne um padeiro, para que se torne uma pessoa que vai trabalhar com vender roupa, fabricar roupa. Não é isso que a escola ensina.
Eu sei que é difícil ouvir isso, mas aqueles que estão estudando profundamente a parte de ensino sabem disso. Sabem muito melhor do que eu. A escola está desenvolvendo o ser humano, o projeto ser humano, desenvolvendo as capacidades de convivência social, desenvolvendo as capacidades de saber renunciar em prol de terceiros, de não criar desavenças, de não desequilibrar o que está equilibrado. Então existe uma série, alguns vão chamar isso de comportamentos, né? A psicologia comportamental, e aí tem seus fundamentos, observa-se que tem crianças que não se adaptam bem. Há uma série de aspectos que as crianças não se adaptam bem. Né, o próprio síndrome de Down não, as pessoas que são classificadas como os espíritos reencarnando, né, que reencarnam na condição de espíritos que hoje é classificado como crianças especiais com algum espectro estranho de aprendizado. Ali, por vezes, existe ali almas extremamente inteligentes que só buscaram se desenvolver no aspecto científico, no aspecto tecnológico, no aspecto focado em algum assunto especial. E o que Deus está nos convidando através do projeto O Filho do Homem, Ele está nos convidando o seguinte, olha, não adianta você se especializar em alguma coisa e desligar o seu coração, desligar a sua vontade de estar fazendo parte desse projeto com outros companheiros e ainda mais, não perceber que o projeto Filho do Homem vai obrigar você a depender uns dos outros. É um projeto que é obrigatório, vai te obrigar a depender. Você não vai saber usar e fabricar um celular, mas você não vai, por exemplo, saber fabricar um processador, fabricar uma tela de LED, OLED, né, Organic LED, não importa, você não vai saber, você vai ser um usuário e você vai depender dessas pessoas. Vai chegar um ponto que você não vai saber como é que planta mais arroz. Você só vai no supermercado trocar dinheiro, pegar um saco, botar no carrinho e cozinhar, né, o arroz. Você não sabe nem plantar, muito menos colher. Se entregar o arroz para você bruto no pé, está arriscado você jogar ele fora achando que é um capim, um mato qualquer. Então, o nível de interdependência, até das coisas mais básicas, essenciais, são impressionantes. E todo mundo pode achar, acreditar, né? Não, mas isso é a perturbação do ser humano, que quer maltratar outro ser humano, que quer escravizar outro ser humano, que não quer, por exemplo, fazer essa atividade, aí por isso ele passa a querer fazer outra. Então, aí eu sugiro, né? E aí é importante a gente estar um pouquinho mais aberto à forma de pensar a vida. Sugiro, né, ler com calma e até mesmo estudar com calma o livro A Caminho da Luz. A gente pode até fazer umas pinceladas, trazer umas informações para cá, mas aí você vai entender que há um projeto detalhado para cada agrupamento, para cada momento até desses grupos. Então, no livro A Caminho da Luz, né, quando tem a narrativa histórica da história espiritual da Terra, o livro A Caminho da Luz narra a história espiritual da Terra, desde a sua formação, a chegada dos 4 povos, dos exilados de Capela, que realizaram aqui na Terra a chamada enxertia divina, né? Já conversamos sobre isso. E tem um aspecto impressionante, quando ele chega e fala, houve um momento em que esses grupamentos precisavam estar mais ligados ao campo, precisavam estar mais ligados, mais próximos ainda da natureza. E foi necessário que surgisse uma estrutura feudalista. É impressionante, porque a priori nós gostamos de apontar dedo uns para os outros. Não é culpa do comportamento do ser humano, que quis criar o campo feudal, que isso, que aquilo. Mas ninguém percebe que existe uma estrutura por cima, controlando o que é necessário para aquelas consciências se desenvolverem. Então é estranho, porque é como se uma criança estivesse no jardim, questionando e botando culpa em outras crianças do jardim, reclamando do formato do curso do jardim. Aí alguém fala assim, mas você não pode opinar no curso do jardim. Você não faz parte, não tem como opinar sobre isso. Alguém acima de você,
a professora, a coordenadora, a dona da escola, a dona do sistema, é que coordena e diz como vai ser estruturada a educação no jardim de infância. Então é estranho, porque a gente não gosta de se enxergar dessa maneira, que espiritualmente estamos, por vezes, passando por períodos de jardim de infância com relação ao modo comportamental, ao modo o quanto nos tornamos realmente mais humanos. Mais humanos. Não tornando mais humanos no sentido de mais materialista. É no sentido de mais próximo desse projeto, o Filho do Homem. Então, por exemplo, é muito difícil você tentar explicar para alguém: olha, cuidado, não bota a ponta dessa agulha no seu dedo não, essa espetadinha de leve dói, ela machuca o seu dedo. Vai ser muito difícil vocês falar isso, por exemplo, um espírito que já está em Júpiter, e a encarnação lá dura 500 anos, ele não tem esse tipo de estrutura física, ele não lembra sequer esse tipo de estrutura. Você falar de alguma coisa com relação a isso, ele não vai nem entender. Ele fala assim: dor? Do que você está falando? Ele não anima mais um corpo físico igual o nosso. Na revista espírita, Kardec faz uma entrevista com o espírito de Júpiter. Júpiter é muito mais evoluído que a Terra. Né? Do nosso sistema aqui, Júpiter é o mais evoluído disparado. Pode falar, Paloma. Desculpa te interromper, mas é porque pode até ser uma pergunta ignorante minha. Mas na reencarnação de outros mundos, né? Desculpa, a pergunta não foi essa. Até em outros mundos, tem essa questão de reencarnar várias vezes, como nós aqui na Terra? Sim, claro, claro que tem. Só que para eles, tá. Não é essa agressividade toda, né? Não é uma coisa assim tão agressiva, tão impactante. Então, por exemplo, em Júpiter, quando o Kardec está entrevistando esse espírito, ele pergunta: mas quanto tempo você fica no corpo físico e fora do corpo físico? Ele pega e fala: não é muito bem assim. Não funciona exatamente dessa maneira, como funciona com vocês. Nós mergulhamos num projeto. Aí ele fala de uma maneira estruturante, né? Mas que falta até palavras para explicar. Né? E aí ele fala da forma estruturante que ele tem que, como fosse, vestir uma outra indumentária, uma outra estrutura para atuar naquele período. Mas nesse processo, no meio dessa entrevista, Kardec perguntou: mas quantos anos dura a encarnação de vocês lá? Aí ele volta a explicar: não é exatamente nesse sentido, nesse sentimento que vocês têm de apego ao corpo físico. Não existe esse apego lá. Não é a mesma coisa, não é algo tão grosseiro como acontece com a percepção de vocês. E é impressionante, ele continua a entrevista. E aí Kardec pega e fala: mas tudo bem, então quanto tempo dura mais ou menos esse período? Aí ele fala: 500 anos. O espírito permanece animando a consciência dele no corpo físico durante 500 anos. E chega depois e pergunta... E às vezes a gente reclamando aqui. Sim, mas ele pega e fala: mas não tem... Aí ele pega e explica: não existe, por exemplo, essa complexidade de degradação do corpo físico em tão curto espaço de tempo. Até mesmo o tempo para ele lá, ele fala: essa relação de tempo para vocês é esquisita para a gente. Como você fala aqui, anos, o que significa anos para quem está em Júpiter? Entendeu? A contagem de anos da Terra não é igual a contagem de anos de Júpiter, né? Se você pensa assim: a contagem de anos da Terra é o tempo que a Terra levou para dar a volta completa em torno do Sol. Tá, mas quem disse que Júpiter dá a volta em volta da Terra exatamente no mesmo período, em termos de tempo? Então ele vai dar uma resposta e fala 500 anos, aproximadamente, como se for... Aí ele faz esse cálculo de cabeça. Você já vê que não é um espírito comum, né? Ele sabe das órbitas, faz esse cálculo de cabeça e responde: aproximadamente 500 anos da contagem da Terra. Da contagem de tempo da Terra. Aí você fica: caramba. Aí chegou para ele e fala: e como é que funciona lá o dia a dia de vocês? Kardec perguntando: vocês descansam? Vocês trabalham?
Quando vocês estão trabalhando, depois tem tempo de descanso, aí ele pega e fala, não entendi a pergunta. É surpreendente. Ele fala, não entendi a pergunta. Não, você não tem X horas de trabalho, depois X horas para você. Aí ele falou, não, eu não consigo compreender o que, que isso significa. Todas as horas são para todos nós. E eu estou sempre trabalhando, sempre em atividade, eu não paro nunca. Vocês estão entendendo? É difícil. A gente não tem condições de estar hoje em Júpiter. A gente não aguentaria nem 2 semanas. Mas, enfim, quando eu estou querendo dizer isso, estou querendo dizer que aspecto? Há uma necessidade de treinarmos e nos capacitarmos, o que o projeto Filho do Homem nos obriga. Então, por exemplo, a necessidade de dormir, né? Passar 1/3 do tempo dormindo, 2/3 trabalhando. Não é exatamente opcional. Não é opcional, você não tem opção. Você vai sofrer uma constrição, uma obrigatoriedade. O que está querendo dizer com isso? Você não tem condições de animar um corpo físico continuamente. A restrição não está no corpo físico. A restrição está no espírito que dá ânima ao corpo físico. É sobre isso que tem a ver o projeto. O Filho do Homem. Paloma, você levantou a mão de novo, Paloma? Ou é a mesma mão? Você levantou, pode falar. Paloma? Me perdoa, esqueci de tirar. Não, tranquilo. É porque às vezes eu não tô... Mas eu estou aqui tensa, hein? Hã? Eu estou aqui tensa. Ai, meu Deus, eu vou para Júpiter, Senhor. Imagina, se eu reclamo que eu trabalho um pouquinho só, lá eu trabalho o tempo inteiro. Aí eu escrevi aí, ferrou, Ana. Não tem, mas para eles, não. É exatamente isso. Não existe descansar. Ele falou assim, como assim descansar? O que é descansar? Não, quando você não faz nada. O que é não fazer nada? Não, quando você faz coisas só para você. Ué, mas o que significa fazer coisas para você e fazer coisas para trabalho? Eu não entendi. Tudo é para você. Como é que você vai explicar para alguém que já está com uma consciência extremamente profunda, extremamente liberta, algo assim que pra gente é algo, por exemplo, eu vou para a escola porque eu sou obrigado. Eu vou trabalhar, poxa, só porque, né, eu tenho que pagar a conta. Exatamente, o aspirador de pó aí, ó. Todo mundo preocupado com o aspirador de pó, que eu fico falando do aspirador. Mas assim, é sério. Existe um treinamento que estamos sendo obrigados. Um treinamento extremamente complexo. E a gente percebe quanto que a gente se fadiga rapidamente. Quanto que a gente se satura rapidamente. E não venham me dizer que é por causa de corpo físico, porque não é. Existe uma saturação da nossa vontade em relação ao trabalho. Existe uma saturação da nossa vontade em relação a realizar a atividade que você completou hoje e que você vai ter que repetir amanhã. Nós não gostamos de atividades repetitíveis. Não gostamos. Queremos logo inventar um robô para fazer pela gente. Só que o treinamento é nosso, não do robô. Então existe um projeto, Filho do Homem, para desenvolvermos a nós mesmos. E só nos tornamos filhos do homem, desse projeto do Cristo, desse projeto, quando alcançarmos a perfeita harmonia de nós para conosco mesmos. Compreendendo o que eu quero trabalhar, o que eu quero fazer, mas o tempo todo você está trabalhando. Não, eu vou descansar, mas você vai descansar trabalhando. Outros assuntos, outros aspectos, outros princípios da sua consciência. Então, o livro vai ser pesado em relação a isso. Porque a Joana começa a dar um chamamento para a gente, olha, vocês têm que ganhar consciência que existe quilômetros de desenvolvimento e vocês estão tentando enxergar 5 milímetros. Não se preocupe com os quilômetros, mas se preocupe em manter a constância, se preocupe em manter o princípio de persistir, de se esforçar. Né? Qual é a principal situação? Por exemplo, por que muitas crianças, às vezes a criança está hiperativa, ou então a criança está um pouco meio triste, tem dificuldade? Por que os pais geralmente buscam colocar a criança no judô, por exemplo? O judô tem uma filosofia impressionante. Você
primeira semana, segunda semana, você vai avançando no judô, e aí você só toma queda. É só queda, é só queda, 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 queda. Mas eu tô ficando com a lateral do corpo meia roxa, eu tô ficando meio dolorido. Queda, queda. Porque ele não está testando exatamente a sua resistência para queda. Ele está testando a sua resistência de levantar e continuar. É impressionante. Só quem passa pela experiência que sabe o que eu estou falando. O treinamento da essência, do início do judô, daquela filosofia ali, ele está materializando algo totalmente filosófico. Se você observar a filosofia do judô, ela é baseada no Bushido. E o Bushido é baseado em outras filosofias orientais. E todas estão baseadas no Cristo. Essa é a verdade. Todas as filosofias que alavancam a humanidade, que faz progredir o ser humano, que faz progredir todas as consciências, estão interligadas ao Cristo. Sócrates era ministro do Cristo. Quem enviou Sócrates à Terra foi o próprio Cristo. Olha, Sócrates, chegou a sua hora, você tem que ir lá. E ele veio. Olha o impacto que ele fez, sem escrever uma palavra. Então, vários outros espíritos estiveram na Terra para auxiliar, alavancar nossa forma de pensar e sentir a vida. Mas é extremamente difícil. Por quê? Porque nós temos uma tendência em desistir. Para a gente desistir é tudo muito fácil, a gente desiste. Aí criaram um nome chamado procrastinação. Aí criaram um nome chamado não sei o que de preguiça. Não é preguiça, não é procrastinação. É força de vontade, ou seja, boa vontade. A mesma boa vontade que Jesus sempre falou. Vocês vão ter que aprender a desenvolver boa vontade e coragem. Então, quando fala boa vontade e coragem, é estranho. Porque, como assim eu não estou com vontade de progredir? Como assim eu não estou com vontade de evoluir? Não, não está. Não está. Essa é a verdade, não está. Então, é estranho para todos nós compreendermos isso, né? Como assim? Então, quer dizer que na evolução espiritual, eu vou evoluir para depois ter que trabalhar mais ainda? Uma vez um adolescente na mocidade me perguntou isso, né? Quando eu auxiliava lá na mocidade, no começo ali do Galeia, um adolescente perguntou isso. Poxa, mas peraí, eu vou ter que evoluir. E quanto mais eu evoluir, mais trabalho eu vou ter? Sim. E quanto mais trabalho eu for ter, e mais trabalho bem feito, mais trabalho, vão me dar mais trabalho ainda? Sim. Ah, eu não quero isso não. Pronto, Eu desistiu, ri, bichinho. eu ri de dar gargalhada. Eu falei, cara, você acabou de expressar o sentimento que todos aqui da Terra possuem, mas não tem coragem de falar. Não tem coragem de falar. A maioria não tem coragem de falar isso. Poxa, eu vou ter que progredir, vou ter que me melhorar e não sei o quê, para depois ter mais trabalho. Né? Então, diversas pessoas... Pode falar, Paulão. Por isso que eu vivo repetindo isso para mim. Você sabe que o cérebro você tem que repetir, né? Desistir não é a solução. Desistir não é a solução. Já é meu mantra. E depois que você falou isso tudo, o mantra agora vai ser 5 segundos. Sim, Ué, sim. imagina essa criatura, quando você falou o jovem é preguiçoso, quando você falou que ele ia ter que trabalhar, a gente já sofre, mas a gente tem noção de que a gente precisa trabalhar. Agora, você imagina essa criatura, coitada. O pai fala, faz isso, faz aquilo. Ai, tô cansado. Ai, não dá. Vocês são muito chatos. Você falou isso pro garoto, o garoto não deixou. Então, mas chega um momento que essa pilha vira, esse processo vira, se transforma. Né? Se você for olhar na estrutura, quem são os maiores guerreiros que você já ouviu falar, né? Por exemplo, você fazia uma competição, vamos ver quem chega correndo tal posição. E aí você fala, o primeiro que chegar aqui correndo, o que chegar aqui mais rápido, vai ser o que vai tomar punição. Eu sei que é um treinamento estranho, psicologicamente é estranho. Mas é exatamente isso que o Cristo está nos convidando. Eu sei que ninguém quer ouvir isso. Ninguém se desenvolve para não fazer nada. Não, eu quero me desenvolver para trabalhar na seara do Cristo. Aí todo mundo fica achando que trabalhar na seara do Cristo
Você pode um dia falar assim, peraí que eu vou dar uma pausa, que eu vou lhe dar uma relaxada. Uma pausa? O trabalho é ininterrupto. Relaxar, precisamos da sua consciência ativa continuamente. Relaxa pensando no bem. Relaxa desejando o bem de todos. Relaxa sendo prudente. Não, eu quero relaxar para não fazer nada, chutar o pau da barraca, chutar o balde e, entendeu? De vez em quando fazer essas coisas assim. Então, mas isso não é relaxar, né? Isso aí é começar a agir contrariamente aos seus próprios princípios. Vocês estão entendendo? É um caminho que não tem volta. Então, quando eu estou dando aquele exemplo, que a pessoa vai seguir o caminho do guerreiro, aí está dizendo lá assim, ó, quando vocês o primeiro que chegar aqui nessa linha vai apanhar de madeira, vai apanhar de bambu. Aí você pensa, mas ninguém vai tentar sair lá correndo. Não, ele vai ter alegria de chegar em primeiro e ele vai sofrer aqueles impactos contente porque chegou em primeiro. Porque ele está com a seguinte preocupação: eu quero exercer o melhor do meu potencial. Não importa se for ter dificuldade, não importa se for ter sofrimento. É isso que o Cristo está nos convidando. Não importa que você vai se sentir chateada, entristecida no projeto ser humano. Você vai ficar feliz quando você exercer o melhor da sua consciência. Você vai conseguir refletir a luz divina e vai conseguir amar. Isso vai ser muito mais meritório, vai agraciar com muito mais felicidade a sua própria consciência do que nunca ter tentado. Pode falar, Rose. Oi, Tazelli. Então, você falando do trabalho, eu fico imaginando isso tudo porque eu não atingi a perfeição, não, gente, mas eu consigo ter prazer no trabalho, independente de qual trabalho eu esteja fazendo, né? E eu aprendi muito isso com meu pai, porque ele trabalhava o tempo todo assoviando, cantando, fosse o que fosse que ele estivesse fazendo, né? A não ser que fosse uma coisa assim de concentração. Mas eu acho, assim, o trabalho, não acho o trabalho uma coisa estressante. Mas o que eu acho que estressa é que todo mundo tem que fazer tudo naquele horário. É ter hora para tudo. Por que que a gente não pode fazer, que inventaram isso aqui na Terra, por que que a gente não pode fazer, mesmo que seja continuamente, mas cada um no seu tempo? Não. Todo mundo tem que acordar aquela hora, todo mundo tem que ir para o trabalho aquela hora, todo mundo tem que fazer o trabalho naquela hora. Eu acho que é isso que é estressante. Você acabou de almoçar, você tem que arrumar a cozinha naquela hora, você tem que arrumar a casa daquele jeito, você tem, sabe, tudo tem hora, e eu acho que isso que é estressante, você não acha? Então, olha só, eu sempre tive um problema. Eu sempre tive um problema e tenho uma relação com o tempo de uma maneira diferente das outras pessoas. Eu, quando era criança, eu gostava de brincar de uma coisa que a maioria das pessoas achava que eu era perturbado, maluco. Só depois de muitos anos eu fui tentar entender por que eu fazia aquilo, né? Eu abria a porta da geladeira e eu saía correndo e eu queria ver sempre aonde eu conseguia chegar antes da porta da geladeira fechar. Né? Você sabe que quando você bota a geladeira e regula os pés dianteiros, ficar um pouco mais alto, ela fica um pouquinho inclinada para trás e ela fecha a porta. Então você abriu a geladeira, botou a garrafa d'água na porta, eu saía correndo. Uma vez minha irmã, né, fechou a porta, começou a fechar a porta da sala, eu não vi, e eu bati de cabeça na porta da sala. E todo mundo brigava comigo, por que que você faz isso? Por que que você faz isso? Eu não sabia por que que eu fazia isso, mas eu fazia. Então, o problema é que o tempo, tecnicamente para o espírito, ele não existe. Você está mergulhado num espaço-tempo, onde a contagem de tempo, na verdade, é uma associação à rotação da Terra. O que acontece, na verdade, é que existem fatos que vão precisar da sua ação em uma certa situação, em uma certa circunstância. Imagina, numa certa circunstância, não vou falar em unidade de tempo, vai precisar, por exemplo, da sua ação de amor e de carinho, de zelo, de atenção, para que o tal fenômeno, tal situação não se concretize. Você tem que estar preparada e munida de condições suficientes para naquele momento agir. E quando você não tem um corpo físico, quando todo mundo aqui vai perceber isso, daqui a algum tempo, né? Quando todo mundo aqui desencarnar, fica em 100 anos sem corpo físico. Você não fica tão prisioneiro essa questão do tempo. Quando você vai ver, por exemplo, o livro
nosso lar, nosso lar é muito parecido com a Terra. Você é obrigado a ter uma jornada de trabalho de 8 horas. Né? Todo mundo aqui quer transformar em 6, transformar em 4, modificar não sei o quê, fazer um monte de coisa. Mas lá são 8 horas por dia. Né? Tem bônus horas. Você trabalhou a mais, tem bônus horas. Né? A fundadora do espaço, aquela cidade chamada Nosso Lar, não sei se vocês conhecem, né? Ela tem 1 milhão de bônus horas. Bônus horas associada a 1 hora, né? Um percentual dessa rotação da Terra, que ela trabalhou a mais das 8 horas na formação de Nosso Lar. Veneranda, né? Não sei se vocês conhecem esse espírito chamado Veneranda. Aí você fica assim, pô, 1 milhão de horas. Significa que ela trabalhou ininterruptamente. Ininterruptamente. Só tem significado. Se você calcula aí 1 milhão de horas, quantos anos dão? Vão dar 10 mil anos. É muito tempo. De bônus, horas. Bônus é a mais. Ok? Estou falando que ela trabalhou a mais. Então a questão do tempo, na verdade, as pessoas sofrem com relação ao tempo, mas não tem nada a ver com o tempo em si. As pessoas sofrem de perceber que existe um elemento externo impondo um princípio de disciplina. Tudo que é disciplinador, a gente não aceita naturalmente. Né? Por exemplo, se eu chegar agora e falar o seguinte, ó, todo mundo que entrar dentro de um centro espírita só pode entrar com a perna esquerda para baixo, no chão. A perna direita tem que ficar no ar. E amarrada atrás nas costas. Não pode com o joelho dobrado. Mas eu vou ficar saltitando? Obrigado. Poxa, eu só acho isso absurdo. Não, mas você vai tomar passe, você vai ter benefícios. Tá vendo essa doença? Tá meio cego de um olho? Um problema no fígado, não sei o que, você vai ser curado. Tá arriscado várias pessoas não irem até a sala de passe. Porque vão falar assim, eu dobrar minha perna, ter que ir saltitando? Não vou de jeito nenhum. Nós somos assim, tá? Fora do corpo físico. Poxa, eu vou ter que passar por isso? Eu vou ser obrigado a ter ritmo, a ter frequência, a lavar roupa várias vezes? Por que eu tenho que ficar lavando roupa? Não posso jogar fora e comprar uma nova? Várias pessoas vão falar essas coisas assim alucinadas, porque todas as atividades da Terra são disciplinadoras. Então, quando Emmanuel chega para Chico e fala, Chico, tem 3 coisas que são essenciais para o trabalho que a gente vai fazer. Disciplina. Ah, qual é a próxima? Disciplina. Ah, qual é a próxima? Disciplina. Não foi piada, Emmanuel não estava brincando. Porque Emmanuel passou por isso. Ele sabia do processo disciplinador que ele precisava passar. E que ele passou. Emmanuel passou por vários processos disciplinadores. E assim estamos todos nós passando. Né? Para de cortar a unha do pé. Você não consegue botar o pé no sapato. Mas mas sou eu que estou coordenando a formação do meu corpo físico, sou eu que estou dando ânima ao meu corpo físico. Eu vou pedir para a unha do pé parar de crescer. Boa sorte, você vai ficar pedindo eternamente, nunca vai te obedecer. O corpo físico não vai te obedecer. Então, o que acontece com todas as pessoas quando a inteligência começa a se desenvolver? É o que está acontecendo com todos nós. A inteligência está se desenvolvendo. Você começa a questionar tudo à sua volta. É natural, até aí é natural. Inclusive, isso é a base de todas as revoltas que tem em tudo quanto é lugar. Ah, me revoltei contra isso. Ah, me revoltei contra aquilo. É o princípio da inteligência. A inteligência cria lógicas. E nem todas as lógicas possuem verdade. Mas você, ou assim você, como todos nós, né, estamos sendo obrigados a vivenciar um projeto chamado Filho do Homem. Então, sim, temos dificuldades com disciplina. Dificuldades absurdas. Absurdas. Só que, por isso, a gente sente que é um peso. O tempo se torna um peso. Mas, tecnicamente, para o espírito, o tempo não existe. O que existe são a sucessão dos fatos. Mas unidade de tempo não tem sentido. Você conversa com o espírito desencarnado há 400 anos, ele não está preocupado com nada. Está zangado, revoltado, tentando destruir isso, destruir aquilo, tentando destruir esse projeto Filho do Homem. É sério, gente. Tem vários grupos aqui na Terra que acabam verbalizando. Não, que tem um projeto para reduzir a humanidade em menos 3 bilhões.
Não, porque está cheio demais o planeta, temos que esvaziar. Pessoas que já falaram isso abertamente de público. A pessoa está indo contra o projeto divino. Então, se Deus quer botar aqui 20 bilhões de almas encarnadas, para ficar 20 desencarnada e 20 encarnada, ficar 50% para cada lado, a pessoa quer lutar contra. Não, eu não concordo. 20 bilhões é muito caótico. Não acho que tem que funcionar assim. E a pessoa fica em luta. Mas é uma pessoa que altamente intelectualizada. Com relação aos sentimentos, só anima sentimentos desprezíveis. É esse desequilíbrio que todos nós vamos ter que passar e vamos ter que superar. Então, aquela superinteligência, qual o maior pesar de toda pessoa muito inteligente? Com o maior sofrimento, ela não aceita a realidade como ela é. Aceitação. A pessoa não aceita. Pô, quer ver? Conversa com alguém que está na beira da morte. Está para desencarnar em 2 dias. Você vê a pessoa falando. Eu já tive essa experiência de ver a pessoa falando. Você fica falando com a pessoa, parece que é outra pessoa. A pessoa fala de uma maneira diferente. Ela tá se desprendendo do corpo físico já. Por vezes já está se desprendendo, tá falando de forma diferente. Que é isso? Como é que pode um negócio desse? É o impacto que tem de rejeição, que nós temos de rejeição ao projeto Filho do Homem. Ok? Por isso que surge tantas variações de análise da psicologia. Por quê? Existe um conjunto de caracteres, ou um conjunto de princípios que nos torna hábeis em exercer a condição de espíritos bem-aventurados. Né? O que nós vamos nos tornar quando nós chegarmos na nossa última encarnação aqui na Terra? Espírito de luz? Não. Espírito supremo? Não. Nada disso. Então vai se tornar o quê? Espírito bem-aventurado. Isso está lá no livro dos Espíritos. O que se torna o espírito quando ele chega na última necessidade de encarnação dele aqui na Terra. Ou seja, ele poderia até optar em reencarnar agora em outros lugares. Não. A última fase do jogo, desse conjunto de fases chamado planeta Terra, essa última fase se chama, ele vai se tornar um espírito que bem-aventurado. Então, o que ele está dizendo? Vocês não vão sair daqui enquanto vocês não desenvolverem os aspectos das bem-aventuranças como unidade essencial da sua consciência. Eu sei que vocês vão ficar chocados, mas o livro vai tratar nisso direto. Vamos ter que desenvolver todas aquelas essências, inclusive aquelas que nem sequer estão tratadas. Tem algumas que não estão tratadas, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo, aquela parte final das bem-aventuranças, que eu acho a mais incrível. E mentindo contra vós, em meu nome, e mentindo contra vós, você vai começar a mentir contra você mesmo para promover um bem, para promover a paz, para poder gerar resultados positivos. Você está fazendo isso em nome do Cristo. E mentindo contra vós em meu nome, é impressionante. Você vai ficar feliz em buscar se diminuir, em buscar se reconciliar. Por exemplo, um fato que pode ocorrer. A pessoa... Isso acontece muito com criança. A criança vê que você é muito bom em matemática, muito bom em cálculo, sabe fazer coisas avançadas. A criança fica inibida. Aí você fala, mas eu já errei isso aqui também. Mas a criança pega e observa e fala assim, papai, você nunca errou uma conta na minha frente. Todas as contas, de multiplicar, de dividir, com vários números, você nunca errou nenhuma. Eu falei, filha, eu nunca errei agora. Na sua idade eu errava todas. Ah, é, papai? Você errava todas na minha idade. Eu errava muito mais do que você. Eu olho hoje para você, eu acho você uma gênia. Eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo. Eu falo isso para minhas filhas. Eu acho você uma gênia. Eu fico impressionado como você aprende rápido. Como que você já sabe todas as tabuadas, não erra a tabuada, não erra isso, não erra contas complexas. E eu tampo conta mais difícil. A professora está dando divisão com uma casa... A professora está dando divisão com apenas um algarismo. Eu boto com 2, com 3. E ela não erra. Aprendeu o método.
consegue ser fiel ao método. Você vê que é o espírito mais disciplinado. Porque a aceitação faz você se permitir aprender. Gente, essa é a maior verdade que existe. Todo espírito mais experiente, ele aceita mais a vida. Ele aceita as situações adversas. Quando ele se coloca na condição de aceitação, ele consegue aprender o que aquela experiência tem de valor para ela como espírito mortal, né? Gente, vou ter que abrir a próxima sala, tá bom? Falta só alguns segundos, a gente continua desse tema e eu vou explicar por que eu estou persistindo nesse período aqui, tá bom? Vou mandar o próximo link agorinha. Só um minuto. Aqui para gravar, que eu não tinha dado uma pausa. O caso mais importante é a doença, né? Você vê a pessoa quando ela passa mais resignada por qualquer seja a situação em doença, a diferença que é, né? Então, mas aí o que acontece? A gente está conversando sobre alguma coisa que você tem escolha. Ir para a esquerda, para a direita, você tem opções. Me revoltar ou aceitar, né? E o quanto isso vai impactar. Eu estou falando de uma situação um pouquinho mais grave. Um pouquinho mais grave. Por exemplo, você não aceitar a doença, você não desliga a doença. Mas você não aceitar a vida em convivência, você desliga o seu coração. Você para de amar. Você não aceitar, por exemplo, que por vezes tem ruídos em volta na sua vizinhança, a pessoa bota um som alto, a pessoa grita, faz isso, faz aquilo. Você não aceitar que a pessoa está naquele nível de desequilíbrio, faz você odiar aquela pessoa. Então, uma série de aspectos psicológicos de como que cada um de nós estamos agindo e reagindo uns para com os outros, que é esse estudo, né, estudo da alma, né, a psicologia, ele quer estudar como nós escolhemos reagir. E tem um problema mais grave, quando nós escolhemos nos autodesligar. Eu estou falando de desligar o coração, desligar o carinho, desligar a bondade. Ah, a criança danada, fez um monte de arte, um monte de zangação, tem que disciplinar aquela criança. Tá, então você disciplina. Agora você vai deixar de tratar a criança com carinho? Vai deixar de ser fraterna? Por que você está desligando o seu potencial de carinho para com a criança? Que não tem nada a ver com a disciplina, não tem nada a ver com o erro que ela cometeu. Gente, olha só, eu estou falando algo que todo mundo aqui vai concordar, mas no dia a dia a gente não enxerga isso. Você está entendendo o choque cultural que é esse estudo dessa obra? O ser consciente, ele percebe as incoerências que ele mesmo vive. Não, a criança foi lá, pintou a parede. Aí você bota a criança de castigo. Você não pode pintar a parede. Você briga, você faz isso, faz aquilo. Aí você fica uma semana, eu tô chateada com você porque você pintou a parede. Mas teve coragem de fazer isso comigo, que não sei o quê. E você fica maltratando a criança, torturando psicologicamente a criança por uma semana. O que isso tem a ver com disciplinar? Da onde surgiu essa ideia de que fazer a outra criança sofrer, ou fazer uma criança sofrer, tem sentido em disciplinar? Olha, você vai ver assim, centenas de casais, milhões de casais. A esposa ficou chateada com o marido. Deixa eu mostrar para ele que eu estou chateado. Ou então, o cônjuge, né, o marido, ficou chateado com a esposa. Deixa eu mostrar que eu estou chateado. Aí fica sisudo, não olha mais no rosto, né? Eu tenho que demonstrar que eu estou chateada. Não, mas quando você faz isso, você desliga o seu coração. Tem sentido isso? Não tem o menor sentido. Mas uma coisa assim tão óbvia, a gente não pensa na hora da emoção, na hora do sentimento, na hora que aquele sentimento de angústia, de repulsa, de descontentamento toma nossa consciência, a gente não percebe. Vocês estão parando de defender, ou de querer viver, ou de querer animar o sentimento do amor, o sentimento da bondade, o sentimento da compreensão, da tolerância e, acima de tudo, o sentimento do perdão. Por isso que o Espiritismo sempre fala e continua falando eternamente. Fora da caridade não há salvação. Mas não é a beneficência simplesmente seca e pura e meio que quase que violenta. Toma aqui um trocado, toma aqui um biscoito, para de me atazanar o meu juízo. Isso não é isso não é caridade, isso é beneficência, está beneficiando alguém com alguma coisa.
Caridade é diferente. Tem a ver com o campo dos sentimentos. Tem a ver com o campo dos sentimentos. É difícil a gente entender isso. Então, tudo que a gente vai tratar aqui, para frente na obra, vão ser choques culturais. Eu estou logo avisando. Porque por isso existem essas tantas variações de psicologia. Porque ainda temos dificuldades básicas e essenciais de nos encaixarmos na chamada vida, filha do homem, aqui na Terra. A gente tem dificuldade disso. A gente não consegue com facilidade, não é trivial. Sim, o tempo é um elemento disciplinador, mas não é exatamente o tempo, são as tarefas que estão associadas a uma lógica de tempo. A questão é, como é que uma lógica de tempo pode transformar o seu coração em azedume? Por que a gente não consegue animar? A Rose deu um exemplo que eu adorei. A Rose falou algo fantástico. Ela falou assim, não, eu via meu pai sempre trabalhando bem, super contente, super alegre, e ele vai tocando barco e tal, ele não fica zangado nem chateado, e aquela alegria, né? Ele basicamente, ela está dando testemunho, ele fazia da tarefa, do trabalho, um canteiro de paz e alegria. Pode falar, Rose. Trabalhando sempre, assoviando e cantando, sempre, sempre. Então, olha Muito que coisa incrível. Olha que seja o que fosse. Então, olha que coisa incrível. Então, por exemplo, você sabe o impacto que o comportamento dele teve em você. Você sabe que quando ele semeou, por onde ele passou, um canteiro de paz e alegria, foi contagiante. Contagiava você. Marcou, você lembra, né? Você quase pode assoviar a mesma música que ele estava assobiando. Então, você fica assim, ué, mas o que você está querendo dizer com isso? É esse exemplo que o Cristo está sempre falando. É esse amor que une a bom ânimo, que desenvolve fortalezas de fraternidade, fortalezas de boa vontade. São esses exemplos. Mas ele está falando, seja esse exemplo. Não fique só como credor, né? Ah, eu preciso desse exemplo. Ah, eu preciso que faça isso por mim. Não, vai chegar um ponto que nós vamos ter que fazê-lo. Para com todos. Para com todos. Né? Então, enquanto por vezes temos a grandeza de fazer para um filho, para uma filha, às vezes não temos a mesma grandeza de fazer para um estranho. Né? Tornar a vida e o trabalho daquela pessoa mais leve. A mesma dificuldade que ele está tendo, eu já tive, só que eu estou conseguindo respirar um pouquinho, estou com o nariz um pouquinho fora d'água. E a pessoa está ali quase que se afogando, dentro das tarefas, dentro do dia a dia. Sim, esse é o trabalho. Ainda tem um trabalho compulsório. Né? Qual é a lógica de um planeta de provas e expiações? É o mundo externo tentando disciplinar o seu mundo interno. Ah, mas então quer dizer que quando fomos então para um planeta de regeneração, ou seja, quando a Terra se transformar em um planeta de regeneração, em essência, quer dizer que nós vamos estar trabalhando de dentro para fora? É exatamente isso. Não vai acontecer nada sobrenatural. Não vai surgir alguma coisa. Não vai nem sequer deixar de existir o mal na Terra. Ah, mas tu falava que o bem vai preponderar. Sim, 58%, 60%. 70%, mas ainda vai existir 30% de mal em um planeta de regeneração. É inocência alguém achar que de repente, não, sai de provas e expiações, no planeta de regeneração. Lá não tem dor, lá não tem sofrimento, não tem nada. Não, você está questionando a dor e sofrimento, as dores e sofrimentos que você detecta, que você recebe, mas as que você gera e já gerou, você não está preocupado com isso. Entendeu? Deus nos educa para transformar a nossa essência. Ele quer o tempo todo que a nossa essência se encaixe no modelo de princípio de evolução que todos nós vamos ter que nos encaixarmos. Ah, mas eu não gosto disso na Terra. Ah, mas eu não gosto daquilo outro. Nossa, quanta guerra no mundo. Tem muita guerra no mundo, é claro que tem. Você junta um monte de gente que não sabe amar e que não tem um pingo de sabedoria, o que você acha que vai acontecer? É óbvio que as pessoas vão buscar os piores comportamentos.
É assim. Por quê? Porque ninguém está realmente focado em eu vou amar e servir. Eu vou fazer o melhor para todos. Pô, mas assim você não vai viver para você. Não, viver para mim é amar a todos. Se a pessoa não mudar esse princípio lá dentro, não virar a chave lá dentro da consciência, não tem como. Tudo vai ser opressão, tudo vai ser tristeza, tudo vai ser amargura, tudo vai ser desproporcional, tudo vai ser incoerente. Tudo parece que é só uma máquina de sofrer. E é isso que a psicanálise, a psicologia, o estudo da alma vem observando o grau de desvinculação ou o grau de desconexão com a essência do projeto Filho do Homem. Existe uma série de obrigações, não tem jeito. Não tem escapatória. Então, aquela vai tratar que é a transpessoal é aquela que você percebe como espírito imortal. Ela é mais sofisticada ainda. Ela está preocupada com ações e reações de mais amplo aspecto. Ela não está mais preocupada simplesmente no comportamento social naquele país que ela reencarnou. Né? Porque cada país tem um grau de permissividade. Se você nasce num lar onde todo mundo é político e todos aqueles políticos estão desequilibrados, a consciência está profundamente desequilibrada e a pessoa acha que sim, eles vivem outra regra de jogo, outra regra de lógica, em que ele pode, por exemplo, desequilibrar qualquer coisa para se manter no poder ou para alcançar o poder, é uma incoerência. Mas você reencarnar no meio dessas pessoas e ter uma capacidade de reagir diferente, de enxergar a vida de forma diferente, é uma prova incrível. É uma prova, um teste para a sua consciência incrível. Muitos estão reencarnando pedindo esse tipo de iniciativa e se surpreendem. Caramba, eu não sabia que eu ia fazer isso. Caramba, eu não sabia que eu ia mentir para a população, e eu ia mentir para um monte de gente para alcançar um certo nível de poder, para poder exercer um poder. Né? Aquela velha definição de pecado. Né? Qual é a definição real de pecado? A origem do vocábulo vem do teatro grego. E nessa definição do teatro grego, ela está associada a pensamentos fixos. Então, por exemplo, o cara pensa assim, a pessoa cresceu no orfanato e descobriu que os pais entregaram a criança no orfanato, ou seja, ele mesmo, porque não podia cuidar da criança, porque não tinham condição financeira. Não é que meu pai não me ama, minha mãe não me ama, eles me amam profundamente, mas eles não puderam cuidar de mim, me deixaram no orfanato. Aí a pessoa vai criar um pensamento fixo. Eu vou fazer de tudo, possível e impossível, para conseguir recursos materiais para libertar os meus pais da miséria ou do problema. Isso era encenado, gente. Eu não estou inventando, não. Tem o nome dessa peça, tá? Depois eu resgato para vocês, eu passo o nome dessa peça. E a pessoa vai. Não, eu tenho que acumular, eu tenho que conseguir. Aí, daqui a pouco, não existia estrutura organizacional da República, né? Você não subcontratava alguém para cuidar da sua segurança, aí você contratava exércitos, invadia, dominava terras, dominava inimigos, né? Por exemplo, se você precisa ficar rico, qual a melhor maneira de ficar rico? Você realizando um trabalhinho e acumulando durante 50, 80 anos? Não, você vai lá e assume, toma, rouba, promove uma série de desequilíbrios e pega o que o outro desenvolveu. Mas não importa, você precisa conseguir exercer aquele desejo central, aquela ideia dominante. Eu preciso, porque você diz que é boa, eu preciso cuidar dos meus pais. E a pessoa vai, invade cidades, faz isso, faz aquilo. Aí no teatro grego, de propósito, eles colocaram a seguinte situação. Aquela pessoa, aquele comandante, junto com o seu exército, já se tornava 20 mil homens, invade uma cidade. E nessa violência, atrocidade que eles já faziam em todas as outras cidades, eles acabam assassinando os próprios pais. Ele acaba assassinando o próprio pai e a mãe, que ele jurou que ele estava fazendo aquilo tudo para salvá-los da pobreza, da miséria, que ele ia conseguir ter uma vida de relação agradável com eles, porque ele iria fazer de tudo para transformar o mundo num lugar melhor para eles três.
Ele não estava transformando o lugar melhor em lugar nenhum. Muito menos para os próprios pais, que acabaram sendo assassinados pela mesma desumanidade que se instalou naqueles corações. Isso se passava nos teatros gregos, naqueles grandes teatros, anfiteatros maravilhosos, de acústica impressionante, ao ar livre. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Lá na Grécia. E eles traziam essas lições. Os gregos não eram bobos, eles sabiam. Tinham muito capelinos ali, eles sabiam aonde eles caíram. Não é à toa que um dos maiores capelinos, que escreveu lá, né, o primeiro livro da Gênese, classificado como chamado de Moisés, que na verdade é basicamente uma alma que foi educada e criada no mundo egípcio. Ele foi iniciado na religião mais profunda do Deus único, e assim ele vem com a missão de libertar aquele povo e manter a ideia do Deus único. Isso não surgiu só do povo povo hebreu, né? Isso não surgiu só do povo hebreu. Não sei o que estou falando, tá, gente? Isso está no livro O Caminho da Luz. Então, quando nós observamos a forma como é apresentada a criação dos espíritos aqui na Terra, quando ele começa a falar da criação, e Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, e daquela costela saiu a mulher. O que ele está querendo dizer? Na verdade não existe, para quem já entendeu, né, aquele texto é um símbolo. Ele não está falando de mulher e homem, né? Ele não está falando de homem e mulher do ponto de vista físico, de corpo físico. Ele está falando de princípios. O princípio do sentimento e o princípio da razão. Da razão, do nada, daquela razão, de uma parte que você acha que não é essencial da razão, surge um sentimento que você não detecta. Todo mundo que tem costela, você não sabe quantas costelas tem no seu corpo, você sabe? Peraí, vou respirar. Eu acho que tem 32. Você consegue sentir seus dedos e falar que você tem 5 em cada mão. Você mexe cada um e conta. Né? Tem gente até que faz contagem matemática usando o dedo. 1, 2, 3, 4, tocando os dedos. O tato é único em cada dedo. Mas você não sente quantas costelas você tem. Sente? Deixa eu ver, peraí. Você não tem como. Você tem que passar a mão para sentir as costelas. Mas é uma parte essencial que protege seus órgãos. Como é que você não sabe quantas costelas você tem? Nós não sabemos quantos dentes nós temos na boca, pelo tato. Você tem que pegar alguma coisa, algum objeto, um espelho, para poder observar e contar. O que está querendo dizer? Dentro de cada um de nós, surgem sentimentos que você não percebe. Você não detecta. Das regiões que você acha que nem sequer existem no seu mundo íntimo, surgem sentimentos impressionantes. E esses sentimentos dominam escolhas. E esses sentimentos vão te trair. Vão trair o seu princípio que você quer animar. Vão trair o princípio que você quer avançar. É nesse nível de complexidade que ela vai tratar daqui para frente. Ok? Então, sim, essas subdivisões psicológicas é porque há uma demanda muito grande de nos adaptarmos a esse projeto. Não porque o projeto é ruim, não porque o projeto é feio, não porque o projeto é horroroso. Não, nós é que não conseguimos nos adaptar. Nós temos uma dificuldade enorme de nos adaptarmos a qualquer aspecto desse projeto. Esse é o problema. Então, deixa eu pular logo lá para a parte para a gente avançar, que só falta um finalzinho. Então, ela vai falar assim, agora que nós vamos continuar o que a gente estava falando antes, mas eu tive que fazer esse gancho, senão não fazia sentido o que ela vai falar aqui agora. O ser consciente é austero, ele é rigoroso. Ele é rigoroso com os outros? Não, ele é rigoroso consigo mesmo. Mas sem carranca, ou seja, sem mau humor. Então, por mais que ele seja austero consigo mesmo, ele não fica mal-humorado. Ele não usa, por exemplo, como eu falei com relação à criança, né? Ele também não faz isso como não deveríamos fazer com a criança, ele também não faz consigo mesmo. Não, eu tenho que disciplinar a criança, eu tenho que fazer ela sofrer para ela ser disciplinada. A gente acaba fazendo isso conosco mesmo. Para poder eu me disciplinar, eu tenho que sofrer.
A pessoa fica buscando sofrimento, a pessoa fica buscando dor, buscando dificuldade, buscando sofrência. Isso não é consciente. O ser consciente, ele é rigoroso, mas não mal-humorado. É jovial, né? Mantém a jovialidade, porém sem vulgaridade. Ele não mistura as coisas. Ele é jovial no seguinte sentido. Agora ela está falando das características do ser consciente, tá? Ele é jovial em que sentido? De que ele consegue manter nível de alegria, de contentamento, mas sem vulgaridade. Tem pessoas que só conseguem transformar alguma coisa em alegria se for humilhando, se for ofendendo. Como é que pode, né? 90% das piadas tá associado a uma ofensa, algum tipo de vulgaridade, de transformar um sentimento de crítica. Aí você ri, porque você pensa, puxa vida, eu não falaria isso, eu já fico me controlando para não falar isso. Pô, a pessoa botou isso num filme, aí você ri, é automático. Porque você já acha estranha a vulgaridade, você vê o contraste. Você acha totalmente... Ah, mas tem gente que gosta de vulgaridade. Cada um está no seu momento. A questão não é essa. A questão é que é o ser consciente está preocupado com que tipo de ânima nós colocamos, como nós estamos animando a vida. Como você vai animar a vida? Então ele está falando, o ser consciente, ele é austero, ele é jovial, porém sem vulgaridade. Ele é complacente. Ou seja, ele é tolerante, ele tolera. Ah, mas tem uma pessoa que é vulgar. A pessoa tolera. A pessoa está presa a isso ainda. Não tem problema. No entanto, sem conivência, sem coparticipação. Então não pode ser complacente, conivente. Como a gente estava falando com relação à lógica do poder. Né? Não, a pessoa está buscando poder, né? Vamos ajudar essa pessoa a buscar o poder, porque quando ela tiver com bastante poder, ela vai fazer uma bondade incrível, ela vai fazer coisas maravilhosas. Pô, mas você vai assumir, coparticipar de desequilíbrios com a expectativa de vir fazer um grande bem? Não é melhor fazer bem o tempo todo pequenininho, bem pequenino, que você tem certeza que não está causando desequilíbrios, do que arriscar causar desequilíbrios enormes? Com a desculpa de que vai alcançar uma bondade incrível? Então, o ser também consciente, ele é bondoso, todavia sem anuência, sem concordância com o erro. Então, olha só, existe uma frase naquele livro Jesus no Lar, tem uma parte muito difícil de entender sobre o ser consciente. Eu mesmo nunca entendi, só fui entender quando fui ler essa página várias vezes, já ouvi várias vezes. Porque sempre eu achei estranho. Não, a pessoa é mansa, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Primeira vez que eu ouvi isso, me doeu profundamente na alma. Eu não sou manso, eu não tenho esse perfil. Por isso me doeu profundamente na minha alma. E eu sempre achei isso um absurdo. É um absurdo esse negócio de ser manso. Isso não pode estar certo. Porque tem um monte de gente que é manso, que se diz manso, mas a pessoa deixa de fazer, deixa de operar, deixa de se importar. Então é isso. A pessoa que é covarde é gloriosa. Ela está vivendo já a essência da bem-aventurança. Ela está vivendo uma felicidade. Isso não pode, isso não tem coerência. E não tem, né? É óbvio que não tem. Então os próprios discípulos, Jesus falou isso para os discípulos, em particular com os discípulos, está narrado no livro Jesus no Lar. Jesus pega e fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pô, todo mundo ficou arrasado. Aí eles começaram a questionar. Judas começou a perguntar, depois foi Simão Pedro, todo mundo, Senhor, que é isso? Então é isso. Uma pessoa que simplesmente não quer se esforçar, não quer trabalhar para o bem, não quer trabalhar no bem, ela vai ser bondosa porque ela é mansa? Que mansuetude é essa? Que coisa esquisita. E realmente é esquisita. Só que aí ele pega e fala uma frase impressionante. Ele pega, deixa eu, para poder essa frase é importante, eu não quero cometer o excesso de não usá-la corretamente. Então eu vou pegar aqui o livro. Desculpa pelo horário. Cadê? Onde você está, livrinho?
Acho que eu tenho ele aqui no acervo das obras. Deixa eu pegar aqui, peraí. Aqui, Jesus no Lar. Vou ter que lembrar qual capítulo. É esse livrinho aqui. Opa, acho que eu fechei. Não, fechei não. Vamos lá, cadê? Não sei se vocês conhecem esse livro, eu também gosto de botar o áudio para vocês, né? São 52 capítulos. É impressionante, Jesus explicando coisas extremamente complexas da gente entender, e ele conversava isso na casa de Simão Pedro, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? É esse aqui, ó. A exaltação da cortesia. É impressionante. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. Olha só, diante, ou seja, à frente, na frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças. Ele falou todas as bem-aventuranças, ou seja, é verdade. Jesus falava isso repetitivamente, destacando com ênfase, ou seja, realmente dando destaque. A declaração de quê? De que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Né? Ou seja, a pessoa quer não fazer nada, não se importar com nada, ela vai se passar por mansa. Uma pessoa mansa e humilde de coração. Né? Que é a pessoa que transparece. Então tem que tirar esse véu. Esse é o chamamento desse livro. É para retirar esse véu, essa máscara que todos nós vestimos. Peraí, tira essa máscara e começa a lutar e observar o que você tem de incoerente em você mesmo, que você tem que se transformar. Então, sim, é óbvio que se você observar pela lógica de mansidão que a gente tem aqui na Terra, a mansidão materialista, é ociosidade mental, é ociosidade de uma forma geral. Então, se o Evangelho reclama espíritos valorosos, os discípulos comentando, se o Evangelho reclama espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Então, como acomodar a promessa que sim, vamos conseguir desenvolver um mundo melhor, todos lutando para implantar o bem, lutando no sentido positivo, né? Não a luta negativa. Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? A pessoa é mansa, a pessoa não reage nada. Não, a pessoa é provocada e não fala nada. Não, isso aqui não faz nada. Então fica assim, poxa, olha lá, uma pessoa super mansa, a pessoa já está cumprindo a bem-aventurança. Não está. Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a Assembleia Familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos em uma indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava, sereno, que os seguidores se pronunciassem. Foi então Judas, rompendo o véu do respeito que aureolava a presença do mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé, ou seja, de testemunhar, de dar do seu próprio esforço, a sua fidelidade a Deus. Você vai ser fiel a Deus. Não é Deus sendo fiel a você, não. Você vai ser fiel a Deus. Essas pessoas que são incapazes de serem fiéis à bondade, ao amor, ao esforço próprio, nos momentos graves da luta e sacrifício, serão igualmente bem-aventurados? Né? Nossa, fulano tão manso. Ah lá, fulano, a ideia de mansidão materialista. Ah lá, ele é calminho, ele não se importa com nada, não reage com nada, não tenta produzir a paz nem o amor, ele deixa a causa ao seu redor, não se envolve com nada. É uma pessoa mansa. Não é uma pessoa mansa.
Isso não é mansuetude. Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoasse a alma. Pedro cobrou o ânimo e perguntou: sim, mestre, se um malfeitor visitar-me a minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Ou seja, a pessoa pulou na sua casa, a pessoa decidiu que vai te assassinar, você e toda a sua família. Você se entrega e deixa ser assassinada. Isso vai se transformar numa pessoa manso. Isso é a característica de quem é manso. Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu com tantas vezes e anunciou calmo: enganaram-se todos, naturalmente. Gente, é um choque cultural, tá, gente? Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz elogio da preguiça, que se mascara de humildade. Então, o Cristo, numa frase, ele mata 50% do problema. Muitas pessoas ficam se mascarando de humilde, vestindo a indumentária da consciência e da preguiça. A pessoa tem preguiça de fazer as coisas. Para quê? Né? Tentar fazer o bem, se vai dar muito trabalho. Para que falar isso? Para que falar aquilo? A pessoa não fala nada. Passa de humilde, até de sábio. Mas é pura preguiça. Ele está falando: eu não fiz elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia, que se veste de cordura, para melhor acomodar-se às conveniências humanas. Cordura vem de cordialidade. As pessoas que se vestem de cordura são aquelas pessoas de: não, eu não vou modificar, né, a cordialidade que eu tenho que fazer com isso, com aquilo, mas simplesmente por conveniências humanas. A pessoa fala assim: não, meu chefe falou assim, assim, assim para mim e mandou fazer isso assim, assim, assado. Você sabe que é moralmente errado. Moralmente errado. Você vai fazer? Não, numa situação de cordura, de cordialidade, eu não vou entrar em contenda, em discussão e falar que ele está errado, porque sabe como é que é, né? Ele pode acabar me mandando embora. Então você prefere manter uma cordialidade e errar. Isso o nome mais grave disso é covardia. O nome essencial é: você se tornou um covarde. Você não, por exemplo, alguém está invadindo a sua casa, vão assassinar seus filhos. Você não vai dar a sua vida para salvar os seus filhos? O nome disso é covardia. Gente, isso é a essência da vida. Não tem como entender isso errado. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Aí ele pega e explica, só para a gente fechar. Exaltei na realidade a cortesia que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabe usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Ou seja, você para de querer destruir o outro. O que mais tem na sociedade hoje em dia é isso. Eu não gosto de certa característica. Quantas pessoas têm essa característica? Todas essas pessoas que têm essa característica devem ser destruídas. Não devem existir. Só muda o nome da característica, só não muda o nome do aspecto. Mas ninguém investiga que sentimento é esse. É a falta de respeito, a cortesia real, que somos credores uns dos outros. Porque aquele outro espírito é um filho de Deus. E foi investido muito esforço para que Deus o criasse. Então, bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante, que os solicita sem saber o que pede. Alguém pulou no meu quintal e a pessoa quer assassinar meus filhos. Pode tentar, mas eu não vou animar um sentimento para assassiná-lo. Essa é a essência que ele está falando. Você tem que aprender a negar esse mal. Mas você pode mobilizá-lo. Mas eu não sei mobilizá-lo, ele vai me dar uma facada e eu vou morrer. Mas você vai tentar mesmo assim. Porque você não... Entre ser covarde e não tentar e ver sua família toda ser assassinada, você prefere ser assassinado junto, mas falando: eu tentei, sem desejar assassinar aquela pessoa. É aí que está a virtude.
Né? Tem gente que fala assim, nossa, olha aquela pessoa, não faz mal a ninguém. Mas é um franzino, magrinho. Mal consegue ficar em pé, raquítico. Não existe virtude nisso, porque ele não tem escolha. Ele não faz o mal porque ele é magrelo, fraquinho, raquítico. Não sabe fazer nada, não sabe se defender e muito menos atacar. Então não tem escolha. Todo mundo que participa de alguma maneira, algum treinamento de arte marcial sabe disso. O grande treinamento da arte marcial é você ser capaz de fazer alguma coisa que possa levar lesão a alguém e você não lesiona essa pessoa. Por quê? Por uma escolha. Eu sei me controlar. Essa é a essência da arte marcial. Essa é a essência do treinamento do guerreiro. E essa é a essência que Jesus está nos convidando. Você tem que aprender a animar uma consciência que é austera, rigorosa, com os seus valores, mas não é mal-humorado com as pessoas nem promove o mal dos outros. Né? Você é bondosa. Ah, sou bondoso, bondosa. Toda a vida sem concordância com o erro. Eu não preciso disciplinar o outro com o mesmo erro que ele quer fazer. Ele gosta de esquartejar as pessoas. Deixa eu esquartejar ele para ele ver como é bom. Ele não vai perceber que isso é bom ou ruim. Ele vai reencarnar outras vezes tentando esquartejar os outros do mesmo jeito. Não é isso que muda. O que muda é a pessoa aprender a amar. É essa a diferença. Então, sem concordância com o erro, ser bondoso, ou seja, sem anuência, ou seja, sem concordância com o erro do próximo, é você não animar o mesmo erro. Que é muito natural. A maioria erra do mesmo jeito. Ah, fulano gritou comigo, eu grito de volta. Ah, fulano me empurrou, eu empurro também. Essa reatividade é porque estamos desligando o nosso potencial de bondade. É sobre isso o ser consciente. O que você vive desligando de acordo com as circunstâncias que te cercam? Você desliga a bondade, você desliga a tolerância, você desliga a jovialidade, você desliga o rigor de querer se manter na verdade e no bom senso, minimamente consciente disso. Desliga completamente. O que está promovendo? Como isso está acontecendo dentro de nós? É sobre isso a obra. Ok? Então, ser consciente ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro. Olha só, ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro. Você está vendo a pessoa que, a pessoa foi lá, fez isso, fez aquilo outro de errado. Ao invés de você maltratar aquela pessoa, você faz o possível para que ela o quê? Seja ajudada e promove aquela pessoa para receber o seu socorro, seguindo adiante sem cobrar retribuição. Sem cobrar retribuição. A pessoa age assim porque a pessoa se sente bem reagindo através da bondade. O reagir sempre através da bondade é a essência do sentimento de contentamento e de estar coparticipando com Deus na criação. Ele se sente parte do todo. Por quê? Porque ele está colaborando para com todos. Essa é a essência. Tão difícil da gente construir dentro de nós. É responsável e não se permite o vão repouso, enquanto dever o aguarda. É essa parte da frase que todo mundo, sem querer, a gente acabou falando sobre isso. Eu nem lembrava dessa frase aqui no final, mas a gente acabou entrando nesse assunto. É responsável e não se permite o vão repouso, enquanto o dever o aguarda. Todo mundo sabe disso que é pai e mãe. A criança está com febre. Espera aí, né? Eu vou repousar agora. A criança está com febre, ela que se vire, né? Agora está na hora do meu repouso. Você não vê pai e mãe fazendo isso. Seja com o pai, seja com a criança, com um parente, seja até com um cachorro. O cachorro não está bem, você fica inquieto, você está preocupado. Você fica preocupado com o cachorro, com o gato, seja qual for a outra vida que você está se relacionando. Aquele que realmente quer viver o princípio da responsabilidade, ela sabe o que repousa no coração dela de coparticipação para aquela outra vida. E é assim também com os vegetais. A pessoa vê alguma coisa que caiu em cima de um galinho de uma planta, está amassando a planta, a pessoa vai lá e tira. Ah, vai estar abafando, não vai poder pegar sol, a pessoa vai lá e tira para poder cuidar daquele vegetal. O problema é que é isso aí mesmo.
vai ser daí para frente para sempre assim. Vamos ser demandados a coparticipar o tempo todo. E por isso que o trabalho é ininterrupto, né? Então, conhecendo suas possibilidades, e sim, temos que conhecer o que nós somos capazes de fazer e o que nós não somos capazes ainda de fazer. Coloca o que nós somos capazes de fazer, coloca essas possibilidades em ação, sempre que necessário. Sempre que necessário. Aberto ao amor e ao bem. Claro, né? A pessoa, por que ela quis botar aqui a frase, né? Porque ela sabe que a gente é um pouquinho meio psicopata ainda, né? Todos nós somos um pouco psicopata. Se ela não percebesse que nós somos todos um pouco psicopata, ela não precisa botar essa última frase aqui, ó, aberta ao amor e ao bem. Conhecendo suas possibilidades, coloca-as em ação sempre que necessário. Não, eu tenho muita facilidade de lidar com espada, com arma, com fogo, ver sangue, eu não tenho problema com isso. Eu vou usar essa possibilidade sempre que for necessário. Não, mas isso não tem nada a ver com amor. Isso não tem nada a ver com o bem. Não, estamos falando de uma coisa de realmente tirar sangue de alguém. Mas por vezes a gente tira um pouquinho do sangue da alma do outro. A alma também sangra? É, sangra de tristeza, de amargura. Né? Você tem uma possibilidade de ofender. Uma possibilidade de maltratar verbalmente. Você sabe que você tem essa possibilidade. Você não quer mais agir dessa forma. Você quer tentar aprender a chegar no mesmo resultado, no resultado de corrigir alguma coisa, de acertar alguma coisa, mas sem maltratar o outro. Sem ser pelo caminho da humilhação, do azedume, da contenda, da briga. Você não quer mais fazer isso. Mas você sabe que você tem possibilidade de falar com afabilidade e doçura. Você sabe que você tem possibilidade de falar se humilhando. Você consegue imaginar uma situação onde você se humilha para poder falar, poxa, a gente não poderia fazer assim? Poxa, mas eu vou ficar me humilhando o tempo todo? Bem-vindo à Seara do Cristo. Bem-vindo ao projeto Ser Humano. Senão você vai usar as possibilidades que você já teve e que você tem. Não, a pessoa é muito forte, grande, forte, musculosa. Ela tem a possibilidade de fazer muita força. Então, mas você vai fazer muita força em que sentido? Em que direção você vai usar esse vetor? Né? Um vetor cheio de capacidade. Você vai usar em que direção? Na direção do amor e do bem? Ou na direção de outros caminhos que você acha que vai gerar o bem? Né? A gente tem essa desculpa. Né? Não, fiz isso, mas eu fiz pensando no melhor do outro. Né? Mas foi o pior caminho que você podia escolher. Foi a pior forma que você podia escolher. Você tem certeza que você quer fazer assim? Então, são essas possibilidades. Nós temos diversas possibilidades. Só que a gente não usa. A verdade é essa. A gente não usa. Eu tenho a possibilidade de falar com calma, com carinho, até mesmo me humilhando. Né? Eu vi um negócio no chão, que sujou o chão. Você nunca pega e fala, eu acho que fui eu que joguei esse papel no chão. Puxa vida, desculpa, gente. Você está mentindo contra vós em meu nome. É isso que Jesus quis dizer. Mentindo contra vós em meu nome. Você pega e se abaixa, se ajoelha e fala, puxa vida, desculpa que eu sujei aqui o chão, gente. Só pode ter sido eu. E sem perceber. Coloquei vocês em risco, vocês podiam escorregar. Não farei mais isso. Tenho que ficar preocupada com o cuidar do chão ao meu derredor para não ferir vocês. Você tem certeza que não foi você, mas você tem a possibilidade de agir assim, e você vai escolher agir assim, sabe por quê? Porque essa possibilidade é aberta ao amor e ao bem. Existem características claras com relação à benevolência. Né? O nome da qualidade de quem é benevolente, quem é benévolo, quem é bondoso. Ele sempre está buscando agir segundo, reagir com afabilidade e doçura. Ele sempre se rebaixa para elevar o outro. Gente, isso é um treinamento extremamente difícil. Extremamente difícil. Então, ela vai chegar uma outra frase aqui na sequência que vai parecer incoerente para a gente, mas só vai fazer sentido quando a gente entender que temos que treinar essas possibilidades que a gente não usa. Né? Que as possibilidades abertas ao amor e ao bem. Né? Só o amadurecimento psicológico,
através das experiências vividas, libera a consciência do ser e, ao consegui-la, ei-lo feliz, conquistando a terra da promissão bíblica. Agora vai fazer sentido aqui. Por que eu fui naquela frase, né, daquele livrinho do Jesus no Lar, onde Jesus fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então essa conquista dessa terra, essa conquista de se estar permitido a operar na vinha, você está com permissão a operar em qualquer posição na vinha. Por que você tem permissão de operar em qualquer posição da vinha? Porque em qualquer posição da vinha, você só está preocupado em agir com amor e com bondade. Não tem como dar errado. Por isso que você tem a permissão de operar em qualquer posição da vinha. Mas isso só ocorre depois que nós estamos amadurecidos nessas experiências vividas. Por quê? Você vai viver a experiência no modo tentativa e erro. Aí você cansa do modo tentativa e erro. E começa a querer o quê? A fazer conscientemente. Não quero mais ficar tentativa e erro. Né? Eu falei alto, eu reagi assim, deu maior confusão. Ficamos brigados durante meses. Eu não quero mais desse tentativa e erro. Eu quero liberar minha consciência para conseguir produzir felicidade à minha volta. Como que a gente consegue fazer isso? Quando você consegue realmente se permitir as possibilidades que você já tem na direção do amor e do bem. É isso. Parece simples, né? Falando, mas não é. Porque existe uma série de princípios que nós animamos totalmente deturpadas. Como a página mesmo do... A exaltação da cortesia, né, do livro Jesus no Lar, explicou muito bem. Né? Como assim, o manso? E Jesus deixou claro: olha, atenção, hein? Vou reler esse trecho para vocês. Eu vou mandar o áudio para vocês desse livro, desse trechinho aqui, novamente no grupo. Olha o que ele falou aqui. Jesus falando, palavra do próprio Cristo. O Cristo sorriu, como tantas vezes, e anunciou calmo: enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade. Nossa, lá que fulano tão humilde. Ele fica se fingindo, se arrastando por aí para não ter que fazer nada. É a preguiça em pessoa. Mas quem está olhando de fora acha a pessoa mais humilde da face da terra. Nem da covardia, que se veste de cordialidade para melhor acomodar-se às conveniências humanas. Não vou entrar aqui em confusão, não vou entrar aqui em discussão, não estou falando para ninguém entrar em discussão, gente, mas entenda o seguinte: é um tipo de covardia. A pessoa está lá exaltada, brigando com todo mundo, chateada porque aconteceu alguma coisa, e você não vai lá ajudar. A pessoa não vai lá ajudar. Não vou conversar com ela agora não, sabe por quê? Por uma questão de cordialidade, ela precisa se expressar e fazer esses monte de loucura. A pessoa precisa reagir assim, porque, né, é assim que a gente vai manter a paz, ela vai entender sozinha depois. Mas isso é covardia. Você não quis falar com a pessoa quando ela estava exaltada, porque você achou que, de repente, ela podia até te odiar naquele minuto. E você não quer se sentir odiado, né? Então, mas não querer se sentir odiado é covardia. Então, quais são as ações que nós não tomamos de agir no bem, de ir lá falar uma palavra amiga? Não, que isso, deixa Dilson, para com isso. No meio da confusão, às vezes você vai tomar uma raquetada, né? Vai tomar um braço pela cabeça. Vai apartar uma briga entre duas pessoas fortes. Pode ter certeza, você vai tomar uns socos, pontapé. Mas você deixaria os dois se matarem? E sem fazer nada? Tem duas pessoas brigando. Os dois são pessoas importantíssimas na sua vida. Você não vai fazer nada? Sério? Eu sempre farei. Vou enfiar o pé nos dois. Vou me atracar com os dois. E vou falar: para, senão vocês vão se ver comigo. Mas que isso? Mas cadê a cordialidade? Eu não estou preocupado com a cordialidade. Eu não vou dar um de covarde e deixar os dois descambar para um assassinato por uma bobagem. Não, mas isso aí não é ação no mal. Né? Você partir para cima deles, isso não é ação no mal. Depende de que sentimentos você está animando. Você quer tirar a vida do outro? Você está animando esse sentimento? Você começou a ficar com ódio do outro?
Então aí o ódio do outro é um sentimento incoerente. Mas se você consegue fazer isso com total calma do mundo, você conseguiu deixar a covardia de lado e agir em benefício do próximo. Ok, gente? Por isso que essas temáticas vão ser muito difíceis. Aí sim, com essas experiências de você se sacrificar pelo outro, às vezes estão brigando, sei lá, porque o pneu do carro furou, porque não sei o que da vidraria quebrou. Gente, eu conserto o vidro, não faz isso. Aí a pessoa continua brigando. Não é mais porque o vidro está quebrado, mas porque sim, porque o outro é que quebrou. Já viram essas discussões assim? Gente, olha só, você não está entendendo. Estou indo lá agora comprar outro vidro. Vocês não vão nem saber que isso aqui foi trocado. É igual. Vocês vão continuar brigando, é isso? É, vou continuar brigando. É uma coisa sem sentido. Totalmente ilógico. Por quê? A pessoa já está tomada por um sentimento de raiva, de cólera. E é difícil sobreviver esse sentimento, né? Então, este modesto livro, que ora trazemos a análise do cara leitor, pretende, sem presunção, auxiliá-lo na conquista da consciência. Olha que profundo, hein? Na conquista da consciência. Ah, então quer dizer que eu nunca conquistei minha própria consciência? Não, não conquistou. Nós ainda não conquistamos. Senão nós sempre iríamos optar em amar, em perdoar, em agir no bem, o tempo todo, ininterruptamente. Não representa qualquer técnica nova ou milagrosa. Estuda algumas problemáticas humanas à luz da quarta força em psicologia, né? A chamada psicologia transpessoal, colocando uma ponte na direção da doutrina espírita, que é portadora de uma visão profunda e integral do ser. Confiamos que será útil a alguém que se encontre aflito ou fugindo de si mesmo. Bem, eu me considero sempre aflito e sempre fugindo de mim mesmo. Então, se a carapuça couber em todos, sintam-se convidados a esse estudo. Confiamos que será útil a alguém que se encontra aflito ou fugindo de si mesmo, ajudando-o na solução do seu problema. E isto nos compensará plenamente. Então, realmente, Joana está realmente preocupada, imbuída, focada nesse princípio. Por que eu quis começar esse estudo de Joana por essa obra? Algumas pessoas vão falar assim, até Vanessa falou, poxa, por que eu não começo com Jesus, amor, 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 não sei o quê? A gente tem que entender, eu preferi ir pelo pior caminho. Eu preferi ir logo no pior caminho. O ser consciente, ela vai chamar a gente a refletir profundamente certos sentimentos que nós animamos. Sem ficar se julgando, sem ficar se criticando, sem ficar se culpando e sem se justificando. Apenas observando o que é preciso, necessário se transformar. Não é porque vamos identificar isso, né, porque vamos perceber isso, que rapidamente, porque a gente percebeu, a gente vai retirar. Né? Você pode olhar para o chão, imagina que você olha para um chão, por exemplo, da sala. Aí você vê alguma coisa na sala sujo. Aí você fala, eu preciso limpar isso. Não é porque você identificou que está sujo, identificou o tamanho da área, identificou o tipo de sujeira, e você já sabe até quais são os instrumentos que você tem que usar para limpar a sala e modificar aquela sujeira que está ali, aquela sujidade, alterar aquele princípio que está ali, mesmo com as ferramentas na mão. Só isso não faz ela sair dali. Você vai ter que usar as ferramentas. Centímetro por centímetro, milímetro por milímetro. E se você pensar em milímetro por milímetro, qualquer 1 metro são 1000 milímetros. Qualquer 1 metro por 1 metro, 1 metro quadrado, vão dar 1 milhão de milímetros, né, quadrados. Né? Então é nesse aspecto que eu estou falando. Não é porque vocês vão entender a ferramenta, não é porque vocês vão perceber o que tem que mudar dentro de você mesmo, que vai ser simples mudar. Você precisa passar por experiências, você precisa ganhar experiências, você precisa renovar sentimentos e trabalhar esses sentimentos conscientemente. Nossa, quando a pessoa fala comigo sobre esse assunto, sobre tal assunto, eu fico zangado. Nossa, quando o fulano olha para mim, me criticando um tênis ou uma sandália que eu estou usando, eu fico revoltado. Que sentimento é esse?
Como é que esse sentimento foi construído? Ele está ligado aqui. É sobre isso o livro inteiro. Por isso que ele é pesado. E não dá para estudar correndo. A gente podia ler ele correndo aqui, a gente matava ele em 2 dias. Ele é pequeno, não é grande o livro. Só que as frases são profundas. Joana é extremamente focada em aspectos profundos da essência da nossa consciência. Qual é a essência que está funcionando, que está operando no nosso dia a dia? É isso que nós temos que nos preocuparmos. Sem se culpar, sem se justificar, apenas se transformando. Temos mais alguns minutinhos. Alguém quer falar alguma coisa? Eu sei que é meio assustador no começo. A gente fica assim, caramba, mas eu não entendi dessa maneira, eu não vi dessa maneira. Sim, porque a gente sempre vai para qualquer ambiente religioso no modo passivo. Não, Deus vai fazer um milagre em mim. Automaticamente. Eu não preciso fazer nada, não preciso me esforçar em nada. Automaticamente tudo vai fluir sozinho. Sozinho? Absolutamente nada funciona sozinho. Absolutamente nada. Não se desenvolve bondade, não se desenvolve coerência, não se desenvolve harmonia para poder desenvolver a paz. Nada disso é automaticamente. Tudo requer o nosso esforço contínuo em desejar agir no bem, em se empenhar a agir no bem, usando as ferramentas que nós vamos observar que todos nós já usamos essas ferramentas. Não é algo novo, mas a gente não consegue perceber, né, essas incoerências que nós animamos diante das situações. As incoerências se destacam diante das situações. Tá todo mundo fora do corpo físico, num bem bom, tudo tranquilo, todo mundo estuda, parece cara de anjo, pessoas maravilhosas. Bota na experiência e vê como você se sai. Bota no meio do furdunço, vê como você reage. Aí nós vamos descobrir. Essa é a essência da reencarnação. Só que agora ela está convidando a gente a fazer isso conscientemente. Com muito mais consciência, com muito mais zelo e persistência no bem e no amor. Gente, a hora aqui passa voando. Já são 8h30, me perdoem. Vamos para a prece de encerramento. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu até recomendo vocês leiam um pouquinho com antecedência o começo do livro, né? A introdução já foi, a gente vai dar seguimento na obra, né? Então, quem puder já ler um pouquinho antes, com antecedência, vai facilitar a conversação depois, porque a gente vai trazer outras obras juntos e vai ficar meio estranho, mas aí tudo vai se fechar e vai fechar o contexto geral. Tudo vai passar a fazer sentido do que está sendo argumentado, né? Porque a gente vai conseguir citar outras obras, vai ficar mais tranquilo de a gente perceber. Não necessariamente a gente vai conseguir usar isso com facilidade, mas já é um convite a nos tornarmos mais conscientes, né, de como estamos vivendo a vida e sentindo a vida ao nosso derredor. Eu vou fazer a prece de encerramento para ganhar um pouquinho mais de tempo. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade e agradecemos profundamente por Joana de Ângeles a se dedicar a fornecer esses caminhos, a esses mapas dos nossos sentimentos, da nossa consciência, que há tanto tempo estamos fugindo e lutando para não enxergar, para não ver, deixa para depois, e que tanto precisamos, Senhor, para poder realmente agirmos com mais bondade conscientemente, agirmos com mais tolerância e compreensão conscientemente e realmente animarmos o sentimento do perdão conscientemente. Obrigado, Mestre, por tudo, por todos os recursos, por essa escola maravilhosa, por esse projeto impressionante que se chama o Filho do Homem, essa condição material que estamos, esse uniforme de trabalho que estamos animando aqui no corpo físico no planeta Terra. Obrigado, Mestre, por todos os reinos vegetais, minerais, reino vegetal, mineral, hominal, todos os recursos que estão entrelaçados em nosso benefício, o qual ainda não percebemos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja e graças a Deus.